Boa noite, você que me acompanha toda terça-feira. Não esquece de ficar ligado, porque às 19h30 a gente pode começar a nossa live, o nosso bate-papo. Hoje vamos falar de relacionamentos. Relacionamentos a dois é uma coisa bem difícil. Eu tenho visto muitos casais hoje trabalhando contra o outro. Ser inimigo dentro de casa tem feito que as nossas famílias tenham rupturas que muitas vezes não conseguem de maneira nenhuma voltar atrás naquilo que disse, naquilo que conversou, e as pessoas ficam estagnadas para o resto da vida. Sabe, muitas vezes a gente encontra gente que desistiu de ser feliz, desistiu de relacionar, está no seu celibato, não quer mais conversar com ninguém, não quer mais nem sair de casa, prefere ler um livro, ficar no cineminha e assistir um Netflix. Mas será que isso é bom? Desde os primórdios, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a humanidade ande sozinha, isolada, sem ninguém do lado. O que a gente precisa mesmo é entender o que o outro quer dizer. Nem sempre as pessoas fazem algo difícil conosco, ou às vezes nos dão, sabe, aqueles foras, brigam. Nós temos que entender que às vezes a comunicação não foi bem recebida. Qual é o filtro que nós temos para receber essa comunicação? Será que a gente tem educação emocional para entender o que o outro quer dizer? Quais são as palavras certas que nós precisamos ter para poder conviver com outra pessoa sem dizer que a outra pessoa está errada? A boa-fé é o que a gente faz quando vai para uma mesa de mediação. A gente precisa ter boa-fé que o outro não está ali para nos enganar, pegar as nossas fragilidades e usar contra nós mesmos. Graças a Deus, todos nós temos a oportunidade de transferir algo bom que tem dentro do coração. Falar de amor, falar de compreensão e compaixão é algo muito importante para todo mundo. Então, por que as pessoas estão difíceis de se relacionar? Muitas têm medo, sofreram muito, tiveram muitos traumas desde a infância e aí transmite essas dores de maneira geracional. E incomoda muito falar dessas dores quando a gente está negociando. Quando um divórcio acontece, uma ruptura de sociedade, e muitas vezes no inventário a gente vê corriqueiramente pessoas travadas na comunicação, deixando o mais falante dizer alguma coisa e não querendo se relacionar de maneira ativa. Não querendo transmitir a sua comunicação de maneira que o outro entenda sem ser uma acusação. Isso acontece muito porque há um bloqueio, uma fragilidade no coração e as pessoas não conseguem transmitir a maneira mais coerente para que o outro escute. Esses ruídos na comunicação têm levado muitas pessoas ao tribunal de maneira desnecessária. Conflitos familiares precisam ser resolvidos primeiro internamente, depois dentro do próprio lar. Quem sabe naquele almoço onde as pessoas conseguem conversar de maneira amigável. Infelizmente, está todo mundo tão cansado, tão estressado, tão cheio de dores que não consegue atingir o coração do outro sem acusações. Esses ruídos, essas falas equivocadas, muitas vezes têm dividido a família inteira. Crianças, principalmente, têm sofrido dentro das escolas porque também não conseguem se relacionar. Como é que a gente faz para parar tudo isso? Como é que a gente faz para terminar esse ciclo repetitivo de derrota nos relacionamentos? A melhor forma é a gente esvaziar o nosso coração das pedras. Quem sabe aquela dor emocional sua da infância não está te atrapalhando, te bloqueando para ver melhores condições de trabalho, melhores condições de se relacionar, porque você não quer desagarrar dessa árvore seca.
Uma árvore seca é um sentimento guardado que você não quer se desfazer. E aí, esse é o sentimento mais dificultoso que traz esses bloqueios na hora da negociação. Quando terminamos um relacionamento amoroso, e não quer dizer que a pessoa está ali fazendo com que você se sinta a pior pessoa do mundo. Muito pelo contrário. Ela também tem as suas fragilidades, as suas dores, os seus traumas de infância. Então, olhar a humanidade do outro é o principal, alicerce de uma boa negociação. Você não entender que o outro está ali para te prejudicar. A sua fragilidade não vai ser usada contra você numa mesa de negociação. Mas você precisa desse empoderamento pessoal para entender que o outro não pode te ferir, porque a única pessoa que nos fere somos nós mesmos. Porque escolhemos não deixar para trás coisas que já acabaram. Escolhemos não viver de uma maneira abundante. E aí o nosso coração fica cheio de pedras. E principalmente, nossos descendentes carregam essas dores. Uma vez uma pessoa disse que as gerações, elas têm dores que vão passando de um para outro, até que alguém tenha coragem de sentir tudo o que precisa ser sentido para terminar aquela angústia, aquela dor, aquela dificuldade. Os homens têm uma mania de fazer aquele silêncio punitivo. Isso é uma coisa muito difícil, porque as mulheres necessitam conversar. E muitas delas estão conversando com pessoas inadequadas. Pessoas sem sabedoria têm dado aí. Dentro do feed, muitas vezes você está vendo pessoas que não estão dando conselhos bons, estão principalmente aumentando os entulhos dos sentimentos dos outros. Isso é muito difícil. Porque quanto mais você coloca cargas negativas, piora a confusão mental de cada um. Então, vamos lá. Existe uma desistência que precisa ser retomada. Como que a gente retoma o momento em que você desistiu? Eu vejo que, independente dos nossos relacionamentos anteriores, o primeiro relacionamento do ser humano tem que ser um relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas confundem relacionar-se com Deus com religião. Nós precisamos que esse novo despertar da humanidade, nesse milênio que está trazendo muitas modernidades tecnológicas, também tenha a inteligência espiritual, porque não existe, uma ligação direta de religião com Deus. A religião é construída em bases humanas, em conceitos humanos, em necessidades humanas de intelecto, às vezes diminuto, intelectos que não avançaram, não evoluíram, e essas pessoas constroem regras, elas constroem determinismos, e colocam caixinhas de condições para vocês ter acesso a Deus. A Bíblia, em todos os momentos, ela fala de coisas boas e coisas ruins. Quem lê as histórias, corriqueiramente, vai entender que a humanidade ela é sempre a mesma. Ela é linear. Só muda a tecnologia, gente. É a roda, é o cavalo, o carro, são telefones, Mas, na verdade, o coração do ser humano é o mesmo. Então, se você se ater realmente à leitura bíblica diária, infelizmente, você vai ficar um pouco distante da religião tradicional. Você vai entender que o ser humano necessita de Deus para que os seus sentimentos e a sua capacidade de gerenciar as emoções estejam apaziguadas pelo amor de Deus. Quanto mais amor de Deus você receber, mais interação social você vai conseguir ter com seus semelhantes. Um casal não consegue se entender se os dois não buscarem de maneira contínua esse contato com Deus, porque há muitas influências sociais.
Nós não moramos com diferenças grandes entre uma casa e outra. Hoje nós vivemos todos grudados. O telefone, as mensagens, todas essas gurus aí de relacionamento dizendo que vou trazer seu amado em 3 dias se você fizer essa técnica. Ou você tem que fazer esse banho de não sei o que. Ou você tem que fazer essa fala ou aquele silêncio punitivo. Todas essas técnicas são coisas vãs. Então, vamos deixar as técnicas de persuasão para trás, porque toda a manipulação vai levar a gente a mentiras, vai levar a gente a colocar máscaras e não entender o outro como ele é, e principalmente não mostrar você como é. Então, se a gente quer se relacionar de maneira verdadeira e adequada, a gente precisa se colocar de maneira transparente. Não dá para você relacionar com o outro colocando máscaras, inventando histórias e fingindo que não se importa ou fingindo que se importa, né? Para manter aquele contato ali, para você, na hora que quiser, você lança a mão do telefone e dá uma ligada e diz que está com saudade. Então, relacionamentos vazios vão trazendo uma superficialidade. Quando a gente é superficial, a gente não consegue aprofundar no coração de ninguém. E se a pessoa não consegue entrar no nosso e a gente não entra no da pessoa, a gente pode ter uma prole aí, né? Ter descendentes que realmente não se sintam amados. Porque não houve um relacionamento íntimo anterior e as pessoas não se entregaram para um relacionamento de maneira aberta por causa dos bloqueios emocionais e não buscaram a Deus. O que está faltando na sociedade hoje? É falta de Deus, gente. Quanto mais você tiver Deus no seu coração, mais você vai ter facilidade de entender que o outro faz aquilo que ele tem. Não é aquilo que você deseja, é aquilo que o outro tem para dar. E se não for na medida que você deseja, você agradece e deixa aí. Então, para que isso seja corriqueiro em nossa vida, é preciso conhecer a si mesmo e conhecer a Deus para que todas as vezes que não dê certo algum contato, um trabalho, um projeto, a gente saiba que o não de Deus também nos protege. A gente saiba que as dificuldades também são boas para a nossa evolução. E isso é uma coisa, sabe, inerente do ser humano. Você tem que ter esse entendimento para que a sua vida flua de maneira, sabe, livre de bloqueios emocionais, para que todas as vezes que você tiver algum desafio, ele não vai te incapacitar emocionalmente, porque você não vai ter medo de tentar, medo de construir algo novo, medo de sair do lugar comum, do confortável. Porque o confortável é o bom que faz você não viver o ótimo. Então, relacionamentos hoje tem muito a ver com a falta de percepção de cada um não saber quem é. Eu tive um contato com um rapaz numa mentoria que eu fiz e ele estava dividido entre 2 mulheres. Nesse momento, a gente não sabe exatamente qual é, né, a sensação interna, porque a pessoa sabe o que ela sente. Mas você, com algumas perguntas, você pode elaborar algumas estratégias para a pessoa seguir. Eu perguntei primeiro como ele estava com ele mesmo. Se ele estava satisfeito com o seu trabalho, com o ganho que ele estava tendo com o seu trabalho. Se ele estava satisfeito com o tipo de busca que ele estava tendo para se aprimorar. Se faltava conhecimento. Se ele estava se sentindo reconhecido. Se ele se sentia realmente um cara capaz de agradar a si mesmo e as pessoas à sua volta. Se ele tem essa vontade de estabelecer realmente uma meta de vida, aonde ele quer chegar e quais são as vontades e os sonhos que ele tem daqui para frente. Ele, naquele momento, começou a pensar sobre isso e viu que ele não estava satisfeito com a vida dele. Então, se a gente está achando que amores vão preencher um vazio
que a gente tem com a gente mesmo, nós estamos enganando pessoas e estamos nos enganando. Relacionamentos amorosos devem acontecer, sim, mas como um plus. Primeiro, o nosso relacionamento estar bem conosco mesmo. Porque se a nossa profissão não nos agrada, se o tipo de vida que a gente tem não nos agrada, então tem alguma coisa de errado conosco que precisa ser resolvido. Não é o outro que vai preencher a falta. A falta está dentro da gente mesmo. Então, vemos uma sociedade hoje atual, cheia de conflitos internos, que não está satisfeita com o que ela é, não está satisfeita nem com o futuro, não vê futuro, porque tantas pessoas hoje estão falando que o mundo vai acabar. Tantas pessoas dizendo que não existe mais emprego, que não tem mais jeito da gente ganhar dinheiro, que está tudo muito difícil. São tantas palavras negativas que entulham o coração e traz desesperança. E essa desesperança está atrapalhando os relacionamentos entre as pessoas. Então, é preciso que a gente entenda que o ser humano, ele é dono da sua própria vida. Ele é responsável pela sua existência. Se ele não está satisfeito com alguma área da sua vida, não é o terceiro que tem esse problema. Nós temos esse problema. Precisamos nós trabalhar isso dentro de nós. Qual é a nossa lacuna que está atrapalhando as atividades, a área que a gente está sentindo mais falta? Então, quando você estiver entre dois amores, ou três amores, porque hoje a gente tem o contatos ficantes, o ficante plus, tem vários nomes diferentes. Você tem que ter a habilidade de saber se eu gosto da vida que tenho, se eu me interesso pelas minhas necessidades, se eu gosto da minha solitude e se eu estou preparada para dar carinho, amor, sabe, atenção, porque outro ser humano precisa de energia. E qual é a energia que você está disposto a dar? Qual é a energia que você tem para distribuir para essa outra pessoa na sua vida? Precisa ter inteligência emocional e saber que você é um ser humano é como se fosse um canal de Deus na Terra. Não é para desagradar pessoas, mas também não é para desagradar a si mesmo. Não aceite migalha, mas também não dê migalhas, porque quando a gente se relaciona com máscaras, a nossa vida financeira e com a nossa família também fica atrapalhada. Então as pessoas hoje têm um empobrecimento muito grande, uma falta de oportunidades, deixando muitos recursos e muito dinheiro na mesa nas negociações, porque está usando máscaras, persuasão, manipulação, e fazendo esses joguinhos que muitas pessoas têm ensinado na internet, que são mentirosos. E essa mentira cai uma hora, a máscara cai e ninguém consegue sustentar por muito tempo uma pessoa que não é. Ser autêntico e verdadeiro vai trazer pessoas verdadeiras e autênticas para você. Tudo que é dentro vai ser transmitido para fora. E tudo que é de cima vai ser feito embaixo. Não tem como, a gente tem são leis naturais. Nós plantamos e colhemos. O que vai, volta. Então, se nós não entendermos que essa relação tem que ser aberta e franca, direta, vai haver prejuízo em curto espaço de tempo. Não acredite que você vai conseguir ficar muito tempo sustentando uma máscara, porque não vai conseguir. Existem alguns modelos que eu tentei fazer de maneira lúdica para vocês entenderem. Assim, um coração precisa se adequar a outro. Mas, se eu coloco vários corações, eu não vou conseguir, de maneira adequada, fazer com que essas pessoas se sintam amadas. E é isso que está acontecendo na sociedade. Dentro do coração das pessoas
várias pessoas dentro. E muitas dão pouco, outras dão muito, e outras nem querem se relacionar, só querem entrar na onda. E muitas delas estão com problemas emocionais. Quando a gente se une intimamente com alguém, nós estamos captando as emoções dessa pessoa. Isso não é algo religioso. Isso é física quântica. Isso vem sendo trabalhado em várias religiões por aí. Por isso muitas pessoas não têm mais energia para ficar uma com a outra. Porque já estamos, cansados de carregar emoções alheias. Então, quanto mais emoções de várias pessoas você coletar ao longo da vida, mais cansado e com energia baixa você fica. Por isso que eu falei para que você voltasse para o início, né? Pensasse primeiro nas suas necessidades e em Deus. Porque o único que pode desfazer todo esse emaranhado de corações partidos é Deus. Né? Jesus, ele não está colocando cargas sobre nós. Ele só está dizendo, vá e não peques mais. Vá e não erre mais. Aprenda com seus erros. Olhe os erros das pessoas. Aprenda com a palavra que está aí como manual de emoções, para que a gente não continue reverberando na vida de um montão de gente essas dores emocionais que a gente carrega. E aí, o que acontece? Muitas pessoas estão, se encaixando em lugares que às vezes elas não cabem. Tem gente que dá muito amor, tem gente que dá pouco amor, tem gente que dá amor, mas não tem tempo. Aí tem gente que não tem tempo, mas gosta de dar presente. Aí tem gente que não gosta de dar presente, mas tem dias que ele fica 3, 4 dias junto e aí é o tempo todo, não larga. Cada um tem uma maneira, uma linguagem de amor, né? Para poder falar com outra pessoa, para poder sentir o amor da outra pessoa. Então, é preciso que você encaixe certinho na sua caixinha, no seu quadrado. Porque o quadrado do outro não vai caber você, né? A gente tem um par para cada um. Apesar dos muçulmanos aí ter 4 mulheres, apesar aí de ter o poliamor, são várias questões aí que nós estamos vendo essa mudança moderna de vida. Mas a verdade é que Deus fez um homem e uma mulher. E Ele decidiu para quem vai ser. O que a gente precisa é procurar direito, e esperar o momento certo, com a pessoa certa, não aceitar qualquer coisa, não querer se diminuir para encaixar no modo de vida de outra pessoa. Porque quando você não tem essa dificuldade de se abrir e falar assim, eu gosto disso, eu acredito nisso, a comunicação fica mais aberta e flui melhor para que a outra também responda o que ela deseja ou não. E principalmente se conecta mesmo com Deus, porque a fonte de amor que vem de cima não vai deixar você enganado. Durante muitos anos eu não quis ouvir a minha intuição. Eu não quis ouvir o que estava sendo dito, colocado na mesa. Porque eu tive uma construção religiosa e eu achei que tinha que me encaixar ali, que ali era o modo certo de viver. E não é assim para Deus. Deus sabe muito bem do que necessitamos e Ele esclarece aquilo que é bom e o que não é bom. Ele fala diretamente. Nós que temos que ter abertura de mente e olhos para entender o que Ele está dizendo. Então, por favor, daqui para frente, para construir uma sociedade adequada,
uma sociedade sadia, saudável mentalmente, a gente precisa negociar de maneira franca. A gente precisa se relacionar de maneira aberta. E principalmente aceitar as pessoas como são. E se não der para se relacionar, agradeça e vai. Se não for possível se relacionar com aquela pessoa, é melhor você naquele momento dizer muito obrigado por tudo, mas não consigo mais. E essa maneira clara e eficiente pode trazer transtornos momentâneos, mas ao longo do caminho, todos nós vamos ganhar com isso. Uma sociedade em paz é uma sociedade que cuida das próximas gerações. Quanto mais os relacionamentos forem felizes, forem abertos, forem sinceros, principalmente de trabalho, sabe? Dentro do escritório, dentro, sabe, do seu lugar, sabe, de palestra, de escolas, universidades. Toda vez que você se abrir para falar exatamente aquilo que você deseja, sem atacar, com uma comunicação tranquila, você vai conseguir construir pontes de comunicação para que a pessoa te respeite. Em outro momento, quem sabe, esse relacionamento pode se tornar eficaz novamente. Mas se não for, agradeça tudo que você viveu e vai ser feliz de outra maneira. Muitas pessoas têm deixado de se relacionar por medo, porque já desistiram de tentar. Desistir de se relacionar faz com que a gente seja frio e calculista. E isso não é bom para ninguém, porque precisamos conviver em sociedade. Precisamos estar abertos, quem sabe dar um abraço, conversar, tomar um café, chamar para sair, porque conhecendo as pessoas a gente consegue ouvir também de nós mesmos. Às vezes o problema do outro, a dificuldade no trabalho que o outro teve, também você já passou por isso e pode passar adiante aquele seu conhecimento. E um ajudando o outro vai construir uma sociedade mais dinâmica e aberta e feliz. Então, espero ter contribuído e eu quero te pedir para que você não só transmita felicidade, mas entre em contato, deixa seu nome no direct, quem sabe você precisa de uma mentoria para te ajudar a comunicar melhor com aquela pessoa difícil no seu trabalho, no seu relacionamento familiar. Quem sabe, às vezes, pessoas do seu condomínio, no seu prédio, que está sempre pegando no seu pé. Gente que está dentro do nosso sistema, eles precisam ser ouvidos de outra maneira. Talvez você não esteja vendo o que a pessoa está comunicando. E a comunicação é a melhor forma de ter um relacionamento saudável. Vem para a mentoria, que com certeza você vai conseguir trazer essa pessoa difícil para perto, ou então saber respeitar os seus limites e ter uma saúde mental em dia. Um grande abraço e até mais.